Olá, Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, que a paz de Deus possa encher cada coração e que o poder vivificador da ressurreição de Jesus Cristo esteja dando a nós o amadurecimento prometido para esta hora. Eu quero comentar hoje ainda a mensagem, a obra-prima, mais em conexão com a mensagem da era de Esmirna, onde o profeta fala a respeito dos eternos pensamentos de Deus. A grande verdade que essa mensagem, a obra-prima, expressa é que, primeiramente, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela esteve em seus pensamentos desde antes da fundação do mundo. É por isso que nós encontramos e temos dois livros, o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida. O livro da vida do Cordeiro encontram-se os eleitos, os predestinados, aqueles que estavam na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, e esses eleitos eram pensamentos expressados por Deus no tempo, na estação, na posição geográfica que Deus predeterminou por sua sabedoria desde antes da fundação do mundo. Por isso que sabemos que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Então todos esses pensamentos a respeito do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, por conseguinte, é a igreja de nosso Senhor Jesus, porque foi o corpo de Jesus que foi julgado no Calvário, foi o corpo de Jesus que foi morto e sepultado, e foi o corpo de Jesus que foi ressuscitado, e é o corpo de Jesus Cristo que está agora assentado em lugares celestiais. Então, o corpo de Jesus Cristo é chamado pelo apóstolo São Paulo de, entre aspas, a posteridade, fecha aspas, singular, a posteridade que é Cristo. Então, tudo que Deus expressou em Jesus Cristo, e isso tudo está expressado por toda a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, então tudo que foi Cristo está expressado na igreja do Novo Testamento, porque ela é Ele. Então quando você entende esse pensamento, essa expressão que está na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, você entendeu muita coisa. Então nós somos criados nele. Então vamos dar um exemplo que é de onde extraímos esses pensamentos. Quando Deus criou Adão, Ele criou macho e fêmea. Então dentro de Adão estava a sua companheira, e que seria tirada de dentro de Adão e expressada em carne humana. Então, quando Adão olhou para Eva, ele diz, tu és carne da minha carne, ossos dos meus ossos, porquanto do varão foi tomado. Então, da mesma forma é a verdadeira igreja. Quando Deus colocou o segundo Adão no Calvário para descansar, ele tirou de dentro do segundo Adão a sua amada, que estava dentro dele, criada nele. Então, o que é a verdadeira igreja? A verdadeira igreja é a expressão dos pensamentos que estavam na mente de Deus, porém materializados. Então, a igreja nada mais é do que Cristo em carne humana, a palavra manifestada, a palavra feita carne. Então, voltando ao assunto dos dois livros, como citei há pouco, o livro da vida do Cordeiro. Nesse livro da vida do Cordeiro estão os eleitos e predestinados que não podem ser removidos. Esses vêm ao mundo com uma semente, veja, e Deus incidirá a luz da era, a luz do dia sobre essa semente para trazer para fora a vida que já está lá dentro. Agora, o livro da vida é um outro livro, e nesse livro da vida, pessoas têm seus nomes colocados ali, por causa de sua fé em Jesus, porque elas creem no sangue, porque elas se tornam cristãs, porque elas praticam boas obras, mas deverão permanecer até o fim, do contrário podem ser riscados. Aqui nós encontramos a salvação comum, como nós assim denominamos. A salvação comum. Muitas pessoas serão salvas, mas pela salvação comum. Eles creram na morte de Jesus, eles creem nos padrões morais da palavra, eles cantam hinos, eles oram, eles vão para dentro de alguma igreja e assim por diante.
mas nunca consegue captar a mensagem para o dia. Porém, como Deus é justo, como Deus é justiça, Ele não os condenará para a perdição eterna. Deus os julgará e serão salvos, de acordo com a Bíblia. Temos a virginécia, temos a salvação em Mateus capítulo 25, quando Jesus se assenta no trono e Ele vai separar os bodes das ovelhas e assim por diante. Mas a minha mensagem, o tipo de pregação que nós encontramos dentro da mensagem do profeta, diferente do que fez Billy Graham, diferente do que fez Oral Roberts e todos os pregadores, veja, a verdadeira mensagem, a mensagem para o dia, a mensagem para esta hora, veja, somente o eleito pode captar. Ele é predestinado para isso desde antes da fundação do mundo. Vamos tomar o exemplo de Moisés, ou da escultura que fez Michelangelo, a estátua de Moisés. Urbana tenta mostrar através dessa história um grande mistério. Veja, tudo que é inspirado vem de Deus. Um compositor inspirado foi Deus que o inspirou. Um pintor verdadeiro foi Deus que o inspirou. Um escultor verdadeiro recebe por inspiração de Deus e assim vai. Então Deus inspirou Moisés de como seria a figura de Moisés. Ou Deus inspirou Michelangelo, melhor dizendo, de como seria a figura de Moisés. Ele carregou aquela imagem dentro dele, como que se Moisés fosse criado nele. Então, o escultor precisava tirar para fora aquela imagem. Ele tinha que vê-la materializada. Veja, mas ele não é Deus, ele não é criador. Mas só para dar um exemplo. Então ele pega um bloco de mármore e começa a colocar na pedra exatamente aquilo que estava dentro dele. E quando ele vê materializado na frente dele o que estava dentro do seu coração, em seu interior, ele entrou naquela êxtase e ele então exclamou, agora fala. É claro que aquilo é apenas um exemplo, mas o profeta está dando uma chave para entender a mente de Deus. O que Deus pensou desde antes da fundação do mundo. A verdadeira igreja era um projeto na mente de Deus. Veja, então isso tudo está exemplificado por toda a Bíblia, até chegar aqui no tempo do fim, aonde o ministério do sétimo anjo, o ministério de Apocalipse 10:7, de Malaquias 4, de Lucas 17:30, refletiu outra vez a vida de Jesus Cristo. Encaixou perfeitamente por toda a Bíblia, encaixou exatamente com cada tipo que estava na Bíblia. Então as sombras e os tipos da Bíblia falam da verdadeira igreja que foi desenhada por Deus, por todo o Velho Testamento, desenhada em todo o universo, desenhada em toda a criação do que Deus estava fazendo, do que Ele pretendia fazer. Era um plano em sua mente. Ele tinha uma meta, ele tinha um alvo. Veja, um plano, um segredo. Veja, mas ele nunca contou nada para ninguém. Quando a gente fala do segredo, que havia um segredo na mente de Deus, é exatamente esse. O segredo é que ele tinha uma igreja, uma esposa dentro dele, desenhada por ele, e ele veio trabalhando nessa imagem até formar sua obra-prima aqui no tempo do fim. Esse é o segredo. E essa é a manifestação do que havia na mente de Deus, de que sua verdadeira igreja é Ele. Tudo que diz respeito a Jesus Cristo, isso tudo está impresso na igreja. Tudo que Ele é, seu caráter, seu amor, sua sabedoria, seu entendimento, seus dons, seu poder, foi tudo colocado nela, a verdadeira igreja. E aparece aqui no tempo do fim como a obra-prima de Deus. E esse é o grande mistério que está escondido por toda a Bíblia, que a igreja nada mais é do que os pensamentos que estavam na mente de Deus, materializados e expressados na estação, no tempo, no lugar geográfico, nas pessoas que Deus predestinou. Isso é muito difícil para um denominacional aceitar, para um legalista, para quem não compreende os planos de Deus. Mas nós que entendemos a Bíblia, vamos encontrar a verdadeira igreja em Ruth, vamos encontrar ela em Esther, vamos encontrar ela em Sara, vamos encontrar ela em Maria, por toda a Bíblia. Foi desenhado o que seria a verdadeira igreja. E Deus traz então seus pensamentos. Somos cada um de nós um pensamento que estava na mente de Deus, a exemplo de Adão e Eva, a exemplo de Jesus, a igreja é a mesma coisa. Então diz o Mombrana, na mensagem à era de Esmirna, página 127. Veja como isso funciona.
Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Adão, como seus pensamentos, ainda não estava expresso. O Salmo 139, do verso 15 ao 16, lhe dará uma pequena ideia disso. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Veja, isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. Porque o que Deus faz com um eleito serve como padrão para todos os eleitos. É o padrão, é o tipo, é a sombra. Aquele é um padrão, não vai mudar. O que torna Deus simples é que ele não muda, ele não está aprendendo. Seu primeiro pensamento é para sempre. Então, quando você vê algo em Jesus, aquele é o padrão que vai aparecer na igreja. Isso é simples. Veja, e esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso, e aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Essa é a verdadeira igreja de Apocalipse 1, 2 e 3. Essa é a senhora eleita, essa é a verdadeira igreja, é essa que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro. E isso é a coisa mais gloriosa que um mortal pode receber da parte de Deus, saber que ele estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo e que ele desceu à terra para cumprir a vontade de Deus. Por isso você vai encontrar na Bíblia que aqueles homens, especialmente Ezequiel, teve um comportamento estranho, teve que deitar do seu lado tantos dias, depois do outro lado, tinha que comer comida com esterco humano, mas ele achou que era demais, comeu com esterco de vaca, e assim por diante. Olha Davi, o tipo de vida que ele teve, José e assim por diante, tudo isso eram pensamentos que estavam na mente de Deus e que expressavam Cristo. Cristo estava sendo desenhado no Velho Testamento e em todos os profetas. Quando ele apareceu, ele pôde dizer, examina a Bíblia, ela fala de mim. Lá você não vai encontrar o nome de Jesus, mas vai encontrar as obras, vai encontrar a vida dele expressada nos personagens. Por isso sempre dizia Jesus, se vocês não creem em mim, creiam nas obras. As obras falam de mim. O mesmo disse o William Branham. Se você não pode crer em William Branham, creia nas obras. Que sinal que Jesus fez, que o Messias, que o anjo de Apocalipse 10:7 não fez nesse tempo? Qual sinal messiânico? Qual sinal que Jesus fez que não foi feito de novo aqui no tempo do fim? Jesus havia dito, as mesmas obras que eu fiz, vocês também farão. Isso prova exatamente qual é o mensageiro para esta era. Por isso, deixe-me dizer uma coisa importante. Quando a espada caiu na mão do profeta, lá no Quênio Sabino, aquilo estava determinando que ele era a escolha de Deus para manifestar os planos de Deus a respeito da vinda do Messias, da vinda do anjo forte de Apocalipse 10, porque a Bíblia havia dito, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então Apocalipse 19, veja, uma espada aguda que sai da sua boca, na sua coxa escrito o verbo, a palavra de Deus, o novo nome. Isso tudo foi expresso no ministério do profeta. A igreja segue agora Jesus, que é a palavra, montado num cavalo branco, que é o Espírito Santo, que também é a palavra. E a verdadeira igreja segue o verbo, segue a palavra e nada mais. Ela nunca será enganada. Veja, nós poderíamos percorrer os séculos. Encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um deles era o pensamento eterno de Deus expresso em sua época. Então, chegamos a Jesus, o Logos, ele era o perfeito e completo pensamento, expresso, e tornou-se conhecido como a palavra. É isso que ele é e será para sempre. Então, por que esses homens, cada um dos 7 mensageiros, João Batista, Jesus, o próprio apóstolo São Paulo fala do seu ministério, de que coube a Deus revelar seu Filho nele. Então, para que isso possa ser dito, promessas tinham que ter sido feitas na Bíblia e tinham que estar lá desenhadas e então cumpridas na vida desses homens para mostrar que de fato estavam nos pensamentos de Deus, porque a Bíblia nada mais é do que os pensamentos de Deus. E isso é o desenho, isso é a planta do arquiteto.
Isso torna a mensagem única, torna o ministério do sétimo anjo único, e lembre-se, o sétimo sempre é Cristo. Irmão, que Deus te abençoe. Se você gostou, deixe o seu comentário, compartilhe com quem você ama. Se não é inscrito, aperta aí o sininho. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.